Pois é, galera, a gente chegou aqui na Emo-Eds. Welcome. Quando você tem o seu próprio negócio, você nunca para, né? So we have more than 70 services today. We can have between 350 to 400 processes simultaneously. Nunca foi a intenção fazer um negócio. Quais são os maiores desafios que vocês têm? Imigração é muito volátil, não é um processo estático. If we had someone supporting us in the way that we support people then, I don't know where we would be, today, because our journey would be much quicker. Hoje eu vim conhecer a Emo-Eds, uma empresa criada por uma brasileira e um croata que ajuda pessoas com vistos e outras burocracias aqui na Irlanda. Empreender na Irlanda não é simples, ainda mais quando o negócio é tocado por um casal dentro de casa e trabalha com um dos temas mais importantes para quem vive aqui: documentação, imigração e burocracia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os bastidores de empreender na Irlanda, os desafios de lidar com clientes, processos, responsabilidades e o que existe por trás desse tipo de assessoria. Então, bora conhecer essa história. Ok, cheguei agora e vou tocar aqui. Bora! Bom dia! Pois é, galera, a gente chegou aqui na Emo-Eds, estou aqui com a Michelle e ela vai explicar um pouco como é que funciona essa operação, né? Que é uma empresa que já envolve quantas pessoas, Michelle? Hoje somos 6 pessoas na Irlanda e 2 no Brasil. Olha aí. Então, a gente está aqui nessa que é a sua casa, mas também é o escritório principal, vamos dizer assim, da Emo-Eds. Né? Isso, então a gente mora aqui, essa é a nossa casa e um dos quartos a gente fez o escritório para que a gente possa trabalhar dele. E de vez em quando também um dos funcionários vem para cá para trabalhar junto com a gente pessoalmente. Boa, então vamos mostrar um pouquinho e conversar um pouco sobre essa empresa que começou bem pequena, hoje já está... A gente começou, era basicamente só eu em 2016, quando o Boyan e eu casamos. E aí a gente foi evoluindo. Em 2023 eu saí do outro trabalho que eu tinha para focar na nossa empresa e dali para frente só cresceu. Aí a gente contratou a primeira funcionária, depois veio o segundo, terceiro. Hoje, como eu falei, somos 6 na Irlanda e 2 no Brasil. Vocês têm uma filha também, né? Como é que funciona essa rotina de vida pessoal e vida de trabalho na casa? É uma loucura. É uma loucura, porque a gente acorda de manhã junto com a Chloe, ela tem quase 2 anos e meio, e às vezes ela acorda 6 e pouco da manhã, às vezes 7 e pouco, então a gente acorda com ela, levanta, prepara ela para deixar ela na creche, deixa ela na creche que fica 10 minutos de carro daqui, a gente volta, a gente toma café da manhã e daí a gente vai começar o trabalho. Nosso horário de trabalho geralmente começa às 10, mas às vezes eu entro um pouquinho mais cedo, até porque quando você tem o seu próprio negócio, você nunca para, né? Sim. Às vezes eu coloco Chloe para dormir à noite e depois eu volto a trabalhar, a Boyan também, então é bem corrido, bem puxado. Mas é isso, não me arrependo de nada, porque a Chloe é o amor da minha vida, Boyan, meu marido, o amor da minha vida também, e o outro amor da nossa vida é a empresa, né, que a gente criou com muito carinho. Como é que começou a empresa? Começou com o meu casamento e o do Boyan, porque nós dois somos estrangeiros, ele é croata, eu sou brasileira, e a gente não sabia como que fazia tudo para casar na Irlanda, sendo 2 estrangeiros, e daí vem a questão do visto também, o visto já estava acabando, como é que a gente faz? Aí a gente viu que na Irlanda demorava muito. Amigos meus falaram, por que você não dá uma olhada em Belfast? E aí eu fui dar uma olhada como é que funciona, passei 3 meses pesquisando a respeito, até acertar toda a documentação, enviei. Depois a gente casou no dia 31 de outubro. No dia 2 de novembro, eu lembro a data, eu postei no Calcinhas na Irlanda como que eu fiz o meu processo de casamento. Em Belfast? Em Belfast. E aí o pessoal começou a me mandar pergunta, Michelle, no meu caso, assim, assado. E como pra mim já foi super difícil fazer todo o processo, o que eu queria fazer ficar fácil para os outros. Sim. Porque a informação está espalhada em todo lugar. Mas qual que é a informação certa para você, para sua situação, para você como um casal? E então eu fui ajudando. Gratuitamente fui encontrando as pessoas, ajudando a preencher o formulário de aplicação, enviando. Nisso, acho que foram mais ou menos uns 50 casais que casaram com a minha ajuda de forma gratuita, porque nunca foi a intenção fazer um negócio.
Até que algumas pessoas que eu ajudei falaram, Michelle, por que você não abre uma consultoria? Aí eu brincava, né? Falar, então vou começar por você, pode começar me pagando. Ah, não, eu não. E aí foi uma coisa muito natural, nunca foi a intenção fazer um negócio. Eu trabalhava full time, né, período integral em outra empresa, só que eu ficava também à noite trabalhando com esse negócio lateral. Foi aí que em julho de 2017 a gente conversou e a gente estabeleceu, tá bom, então vamos começar a cobrar. Nessa época, na verdade, eu fiz um post no Calcinhas falando, olha pessoal, tá acontecendo XYZ, eu vejo que tem a necessidade, o que vocês acham? Eu vou cobrar 50 euros por processo, o que vocês acham? Todo mundo me deu super apoio, falou que achava legal, que o preço estava justo, foi desenvolvendo, foi adicionando mais serviços, até a gama que a gente tem hoje, que é a oferta de mais de 70 serviços. Boyan, did you see a business at the start or how did you view this whole thing? The idea was never to have a business, but to help others get there in a simplified way. Because for us, it took us months. I think it took around 3 months just to organize the documents to do the application for our wedding. And eventually, when we managed to kind of shrink this process down, it turned into maybe a maximum of a couple of weeks. And then I realized that there is something there that we need to sit down and discuss and start, building slowly. The end goal never changed, which is to help people, but the absolute ultimate end goal would be that one day when we cannot do this anymore, that we can look back and say that we created a legacy, something that will outlive us and stay here for decades, to come. At the start, you were working for another company, right? So you didn't go full-time as well. Both of you, right? Yeah. So you didn't go full-time. How was it? How was this transition? I worked at one of the largest social media companies at the time, and I started there as an agent, and I worked my way up until the leadership. I ended up managing 130 people, doing asset management, building the process flows for them, and that shaped the way for one of the largest social media companies, the way they function today for Europe and Middle East. I absorbed this knowledge and simultaneously tried to import this into what is now MWED's Global Advisor. That allowed us to deal with hundreds and hundreds of processes simultaneously with small team because we had an established process through automation, through templates, through gathering information from the potential clients and understanding how we can help them. So today we can have anywhere up in between 350 to 400 processes simultaneously on an operational team of around 5 people that actually work on these processes. Então, Michelle e Boyan, leva a gente lá no escritório para a gente conhecer aqui um pouco das operações mesmo da empresa. Vamos lá. Bora? Aqui vocês têm que dividir também, né? Casa e escritório. Então, vocês têm que ter uma divisão mental e geográfica também das coisas, né? Sim. É permitido conversar sobre trabalho na cozinha? Às vezes acontece, mas a gente tenta evitar porque o nosso escritório está lá em cima. Então sim, a gente tenta separar as coisas, mas acontece sim. Welcome. This is my workplace where I sit and work. On the right-hand side is for when any of our team members decide to work with us for a day, because everyone is work remotely, so they come over here, they can sit with us. Michelle is over there. And then the usual stuff that any office should have is, printers, scanners, shredders and stuff. A ton of banners, a ton of materials there inside the wardrobe. But this is where most of the magic happens on a day-to-day basis. You had a 9-to-5 job before, and now you are doing this full-time. Did you think it would be easier, harder? How did you view before and now as an entrepreneur? How do you feel about the flexibility, but also the amount of work that you gotta do? That life is completely different. Because when you work for someone, you are dedicated to that time frame, you are entitled to holidays and stuff. As a business owner, you never stop. The reality is that even before our daughter was born, this for us, having full-time jobs or just working with this, even on the days we wouldn't be working our full-time jobs, it was approximately a 16-hour day.
We barely managed to sleep properly. You were eating whatever you could, whenever you could, because you were on a mission. So we have more than 70 services today. We started with one. Wedding in Northern Ireland. On top of this, we started with international weddings. But then there was this organic need from others. How do I do my residence permit? It's a completely different story because it's a completely different department and there are many types. Hey, I have this as well, but what about my partner? They would like to do an employment permit. There you go. Third department, organic need again. It came from the clients, not from us. And then we slowly went into all the other areas that today would include recruitment and much more. And there are needs to this. So one of those needs, for example, was to also get an office. Recruitment requires a license here in Ireland, which requires a physical office, not just a virtual one, like a virtual address. So you need to have a license for that. Not to mention that as a limited entity, as a company, you need to have insurances in place. There are so many things in the back end that you need to have for you to be able to do things correctly. It's not just about executing and saying you do it. You need to have systems, coverage, be GDPR compliant. You need to be there so that you can actually cover your client at the end of the day in a proper way. Então, não é só saber fazer o processo e ir lá no site e ajudar o cliente a fazer, né? Para você fazer direito, você tem que seguir várias etapas e várias requisições, né? Não é isso? Exatamente. Tem várias coisas que precisam ser feitas. Então, você tem que ter a operação, que é que vai ali fazer o processo. Vai preencher formulário, vai checar os documentos, vai fazer o envio, vai, dependendo do processo, fazer uma reunião com o cliente para explicar o que vem depois, o que esperar. Mas você também tem que ter uma pessoa, uma empresa para fazer sua contabilidade, porque tem muitas nuances, tem muitas coisas diferentes que você não vai saber fazer sozinho. Você tem que ter, como o Boyan falou, seguro para a empresa. Então tem seguro, aqui chama, você pode falar depois em português que eu não sei, liability, e tem o indemnity. E além disso, você tem que ter outras coisas para assegurar a segurança do processo. Por exemplo, você está lidando com documentação, pessoal, você está lidando com passaporte, você está lidando com o DNIB. São informações que você não pode, né, deixar ali simples de uma forma que outras pessoas podem acessar. Pessoalmente falando, você tem que ter cuidado com seus dados, só que vocês, enquanto empresa, você tem que ter cuidado com todos os clientes, não só os seus, né? Quantos processos vocês têm rodando todo dia aqui ou todo mês? Geralmente a gente tem por volta de 300 a 400 processos simultaneamente, né, em andamento, sendo permissões de trabalho, vistos de residência, casamentos, cidadania, recrutamento. Então, somando tudo, por volta de 300 a 400 simultaneamente todos os dias. Mas não significa que a gente está trabalhando efetivamente em cada processo todo dia, porque, por exemplo, a gente faz um visto geral, General Skills. O que acontece é, você vai fazer o market test, o teste de mercado, e vai deixar ali rodando por 28 dias. Você não precisa mexer nele 28 dias. Só quando acaba é que você vai terminar de fazer esse processo, né? Então, a gente fala de processos abertos, entre 300 e 400 todos os dias. And how many services you have today? I think we are now around 72 in total. There will be more coming up very soon, so this number is kind of changing. We even put some of them on hold, not because of the demand, but because we are simply trying to bring more value to the customer. So some of them that we even found to be maybe excessive in terms of pricing, we put on hold to try to revise it and find a better approach so that people get more value out of it. Como é que você faz para as pessoas ficarem cientes dos tempos, para não se frustrarem durante esse processo? Eu acredito que seja super importante sempre deixar, né, o cliente ciente de como que funciona o processo. Então, quando a gente faz o teste de mercado, a gente já avisa, olha, o teste de mercado está live, né, já está rodando. E, portanto, agora são 28 dias. Durante esses 28 dias, tenha certeza, então, de colocar os documentos que a gente pediu, que é ABC, lá na sua pasta e da empresa também. E, então, a gente envia um e-mail para a pessoa, né, explicando o que falta. E quando acaba os 28 dias, idealmente, já todos os documentos devem estar 100% ali. E aí que a gente já vai pedir o contrato, porque o contrato só pode ser assinado depois que o teste de mercado finaliza. Boyan, how was pricing? How did you get to the numbers of pricing you are today?
Michelle told she was pricing at 50 euros at the start, and how did it come to the prices of today? What we try to do is everything in relation to pricing, we are just trying to cover our basic costs. So there is no like margin there because we are providing a service. So technically speaking, the margin is 100%. You can price it at whatever you want. However, if for an employment permit, market average is 1,600 euro, and then someone who is starting or maybe not, they might not be as, let's call it, developed as a business as we are systems wise and stuff, they might be pricing it at 400, 500 euro. We always try to be fair. This often comes back criticized because individuals find it maybe slightly too expensive, and companies find it cheap and ask what's the catch. But the only catch is that we are trying to help and meet everyone both ways. And how was hiring people? Because you started only the two of you and now you have more people. How was the process of, oh, I need someone there and I need to hire someone to do this and that? How was it? When I was with my previous employer, because of the role I ended up being in and in a leadership position for around 3.5 years, I needed to assist other team leads partake in other interview processes. So in those couple of years, 3.5 to be more precise, I ended up attending hundreds of interviews basically. Like I had, I don't know how many interviews every single day that I needed to join. So I've managed to learn this process fairly quickly. And the reality is, you should never ever actually pick a person based on your own personal opinion. There is a type of a form that makes sure that every single answer that is given, when you note it down and you summarize it, you need to score after the interview. Once you score everything, you get the end result at the bottom, and that end result is a stronger indicator than your opinion that this person would be the right person for the role. How did you know that you needed other people? It was because of the amount of work? First would be not the amount of work, but the amount of time. When you're unable to answer someone to their question on WhatsApp, because you have hundreds of WhatsApps. When you have dozens and dozens of emails, you realize that the demand is way too high compared to your ability to take care of each client individually. Because we need to be there for each person individually, just like we were for the first client and for 1,000th one. So if you start to deviate from this vision, this goal, that means you need more people to be able to provide the same level of service. Once we hired the very first person, we were able to slowly kind of rely that the process will be met at a certain level of standard and quality. When we hired another person, we were able to meet the demand. When we hired the third one, we actually created a situation in which we have a small gap or a room to take on maybe another, client and provide the same level of quality. What about the expenses? A lot of people think that businesses that are not physical, it's easier because it's cheaper, you don't have to pay rent. What do you have to spend to have a services business? You have systems in place and they cost you either on a monthly or annual basis. We have systems that we use on a day-to-day basis. They have certain licenses that you need to pay for. Whether if it's your CRM system, we work in Microsoft environments, so for example, Microsoft licenses. Then on top of this, you have your insurances on an annual basis. They can cost pretty much, but it depends. It depends also if you have claims or not. We had none so far, knock on wood, but the reality is it can get very expensive very quickly. Then the next level that we have. So we provide you with a service, we have your data stored in a GDPR compliant way. But this needs to be backed up in case of loss, in case of anything. So there is an encrypted solution, a third-party solution that is not connected to the business where we need to store the data. But then that's from our side. So in order to be compliant and protected from insurance perspective, we also have a third party that monitors everything in real time 24/7. It's a company that you need to pay for these services on a monthly basis as well. Tem uma nuance muito importante que linka com o que o Boyan falou, né, dessa nossa intenção de sempre ajudar, de dar o suporte para as pessoas. Porque a gente acredita que informação
tem que ser passada de graça. Informação que está ali, que já é pública, mas as pessoas às vezes ainda não sabem onde é que está, como que funciona, se ela é elegível para um tipo de visto de trabalho ou outro. Isso tudo a gente provê de graça, porque é importante que as pessoas saibam quais são as opções delas para elas tomarem uma decisão. Eu, no passado, já precisei de advogado aqui na Irlanda para fazer uma pergunta, porque eu me vi numa situação em que um empregador meu no passado me colocou que eu falei, eu acho que isso daqui não é legal. Fiz uma pergunta para esse advogado, era um advogado irlandês, e ele falou, olha, para eu responder a sua pergunta, eu preciso te cobrar 100 euros. Gente, mas é só uma pergunta, a resposta é sim ou não. É legal ou não é legal? E a gente não gosta de trabalhar dessa forma, então a gente estipulou desde o começo que a informação é de graça. Como a ImoEds consegue clientes? From the beginning up until September 2023, it was word of mouth. We do have a person today working with us that focuses on marketing, and we also have a third-party company that we work with for many years that is helping in relation to preparing some of the marketing announcements, posts, materials, or anything in relation to events as well. Você tem muitos clientes que se repetem, que vocês participaram do casamento até a cidadania deles? Sim, temos. Por exemplo, uma delas, ela fez o casamento na Dinamarca com a gente, depois fez o Stamp 40 e o FAM, de casado com cidadão europeu, depois fez o visto da filha dela, quando ela completou 16 anos, depois disso foi a cidadania do marido, que era europeu não irlandês, a cidadania dela e a cidadania da filha. Então, muitos dos clientes voltam para a gente. Tem cliente de visto de trabalho que depois volta para fazer uma troca de empregador, depois volta para fazer a renovação, depois quer fazer o Stamp 4, depois quer fazer a cidadania. Então, a gente, na verdade, tem muitos casos como esses. We have clients that we've touched every aspect of their life. So we are a part of their life for many years. So how do we reward that? It's not about giving a discount. It's about really supporting as soon as possible so that they feel that they never lost that touch that they had with us from many years ago. Agora, neste ramo aí da cidadania, de aplicação para vistos, tem muitas empresas aventureiras também que a pessoa, ela fez o processo dela e ela se acha competente o suficiente para cobrar esse serviço para outras pessoas. Como é que essa competição, entre aspas, funciona para vocês? If someone takes this seriously and they are really willing to help, that's perfect. But they need to have certain layers in it. Are they registered? Is it a business like a limited entity? Is it a sole trader? If they are none of it, most likely they don't have any insurance. If you don't have any insurance, no matter what happens between you and them, most likely if something goes wrong, you're on your own. And the money you've spent is gone. Second thing is, sometimes, and we see this on a nearly weekly basis, a new consultancy pops up. And the question is not who is behind it, but are these claims that people are making true? Because a lot of these are making claims that they are not only experienced, but that they are for years in the market with thousands of processes. Then you might check the website domain, how old is the domain? And all of a sudden, it seems that the website is online for like a month. Like if you have thousands of processes and years of experience, you've done all of that in 1 month. The third part is, especially like within Brazilian community that we see on a daily basis, that people always say, I'm a solicitor. Like if you're a solicitor, you need to be registered in the Law Society of Ireland. If you're registered in the Law Society of Ireland and you're on that list, the question is, are you able to practice law here? Or are you registered as a foreign solicitor? Because a foreign solicitor can practice law here only under the condition that they work for another solicitor's company. If you're neither one and you're not on the list, that's not exactly, true. And I would be very careful with people that come claiming these kind of things, because at the end of the day, that's gonna end up costing you. You might pay a solicitor fee and you might say, but it's a solicitor. The question is where? The question is it done right? And the reality is you don't need one. You don't need to be a solicitor to provide this service, but claiming you are a solicitor and not being one, it's like a serious offense here in Ireland as well, right? Yes, and on top of this, it's the same with recruitment.
It's not only having a license or a physical office. It's without the two, you are committing a criminal offense. And a lot of people are on this very thin line just to show that they are something that they are not. And that ends up costing the client their future because they had time when they started the process. But now when they come back to us, they no longer have time because they spent a lot of money. They didn't get what was promised. But you know what is the worst part, Felipe? At the end of the day, when you really scratch under the surface, you realize that a lot of these companies don't even have reviews. Or they have them maybe written, handwritten on a template in a website. But there's no verified reviews anywhere. And when people actually stop for a second and then they kind of rewind this film in their head, they realize, oh, I actually kind of got scammed. Evitem esse tipo de coisa porque é uma dor de cabeça que você não vai querer. Então, cuidado aí com o profissional que você contrata. Então, hoje, essa é a parte principal da Emoeds, é onde vocês trabalham no dia a dia, mas vocês também têm um escritório. Isso mesmo, nós temos hoje um escritório físico também, porque como nós aplicamos para a licença de recrutamento, parte do que é requisito obrigatório é que você tenha um escritório físico para fazer entrevistas, por exemplo, se chegar no ponto de fazer entrevistas. Let's go! Let's go! See the office! Yeah, let's go! Hoje a gente está indo aqui para o escritório e está um trânsito tranquilo, mas e o fato de você não precisar, se não quiser, pegar esse trânsito ou dirigir, gastar um tempo indo para o escritório? O que é que você acha disso, Michelle? Eu acho que é muito bom porque economiza muito do tempo, né? Às vezes, dependendo do trânsito, se você vai de carro ou se você vai de transporte público, você acaba gastando 1 hora, 2 horas no trânsito para ir, depois mais 1, 2 horas para voltar. Imagina quantas horas do seu dia que você perde, que seus funcionários perdem e o estresse que tudo isso gera, né? Só para você poder ir trabalhar. E você, enquanto empreendedora, você tem essa flexibilidade, né? O que é que você acha disso comparado com o momento de quando você trabalhava em empresas normais, vamos dizer assim? Olha, é uma diferença muito grande, né? Eu vou contar um pedacinho da história de quando eu morei em Cork, por exemplo. Eu trabalhava lá como au pair e também com faxina. Isso foi quando eu cheguei em 2015, então eu morava numa região um pouco mais afastada do centro de Cork e eu trabalhava como au pair, mas ao mesmo tempo eu consegui um emprego num escritório. Foi o meu primeiro emprego em escritório na Irlanda. E como era uma área mais remota onde eu morava, eu fazia uma jornada grande para ir trabalhar e depois chegar para cuidar das crianças à tarde. Eu saía da casa por volta das 6 da manhã, andava 45 minutos até o ferry, que é a balsa, ficava 5 minutos na balsa, depois andava 10 minutos até o trem, do trem era mais 10 minutos e depois quando chegava na estação de trem onde eu tinha que descer, eu tinha que andar mais 30 minutos até o escritório. Que missão! Era uma missão. E eu comecei a trabalhar lá no dia 30 de setembro de 2015 e fiquei até o dia 5 de março de 2016, quando eu saí, fui passar um mês no Brasil e depois voltei já para ficar em Dublin, né? Então eu peguei a época do inverno, uma época bem difícil. Você ia descer, né, a colina, o asfalto estava todo com gelo, aí corria o risco de você cair. Chuva, tempestade, foi uma época assim bem difícil, mas foi uma época que abriu portas, né, para mim na Irlanda, para outras posições melhores no futuro. The office is in Clontarf Road. The point of the office is because of the licensing that we needed in order to be able to do recruitment. The office is overlooking Bull Island, so we're going to take a small walk on the beach as well. Eu acredito que outro ponto também de ter o escritório físico não é apenas por conta da licença de recrutamento que hoje a gente tem, mas também pelo motivo de que muitas pessoas às vezes perguntam: você pode atender a gente pessoalmente? E antigamente a gente não poderia, porque não tem como a gente receber pessoas, né, na nossa casa, no nosso ambiente pessoal. Então hoje, com o escritório físico, a gente tem essa possibilidade também. Por que vocês escolheram esse lugar aqui?
It turned out basically by accident. We were already using the same company that has multiple sites with offices in another location for a virtual address so that people can send us their post there for like residence permit applications. But then when I called them one day, I said, listen guys, I literally need an office for yesterday. And they called me back in 1 hour and they said, we have something here. It's actually on the beach. It's a small like office, but we can agree on the price. And you can do that, like you can take that if you're interested. Just there and then over the phone I told them, sure. I didn't even come over to look at it. Once we booked it and me and Michelle came over for the first time, we kind of fell in love with the place because, I mean, look at this. Yeah. It's literally front row on the beach. It's beautiful. We sometimes come over here and we walk down the beach to get a cup of coffee and we talk about these things, you know, business-wise. What is the next thing? And again, when you look at it, it's like, it's amazing, especially in a day like this. So we arrived and welcome to our humble office. Esse, basicamente, é o nosso novo começo, vamos dizer assim. Então, acabamos de alugar esse escritório tem poucos meses e ainda está em desenvolvimento, então aqui você pode ver todos os nossos certificados, inclusive o nosso Certificate in Immigration Law and Practice da Law Society. Além de ser o requerimento para vocês serem recrutadores aqui, né, na Irlanda, vocês também vão poder atender pessoas aqui pessoalmente, né, que possam trazer os documentos e tudo mais, é isso? Exatamente. Então essa também é a ideia de ter um escritório físico, né? Como eu mencionei, muitas pessoas perguntam, você pode fazer um atendimento pessoalmente? Antigamente não tinha condições de fazermos isso, hoje já temos, né? Claro, quando a gente terminar o nosso design aqui do escritório. Além disso, nós temos uma parceria com o escritório de advocacia que fica bem aqui na frente da gente, até para processo de naturalização, quando as pessoas quiserem vir pessoalmente para fazer a certificação, a gente vai conseguir fazer em parceria com o escritório aqui do lado. E como vocês veem, assim, do background de vocês, da saída do país de vocês, né, do Brasil e da Croácia, até chegar aqui, montar uma empresa, crescer uma empresa e ainda olhar para o futuro do jeito que vocês estão olhando. Como é que vocês veem a trajetória de vocês? The journey of MWEDs didn't start from here in Ireland. It started from the moment of who we were even before. What a lot of people don't know, actually, I was a police officer back in Croatia, and I also had this, let's call it within me, which is this urge to really try to help people. Eu basicamente comecei a trabalhar quando eu tinha 14 para 15 anos, dando aula de inglês na FISC na época, e ao mesmo tempo eu estava no colegial, ensino médio, também fazia uns bicos como monitora de recreação infantil num buffet. Dali eu entrei na faculdade, eu fui fazer secretariado executivo bilíngue e então consegui um estágio numa empresa multinacional. Foi aí que eu comecei a acumular esse conhecimento. Então foram 7 anos trabalhando nessa empresa, eu viajei a trabalho também para a Alemanha na época. Então quando eu vim para a Irlanda, aqui eu fiz o certificado de Immigration Law, né, de legislação da imigração. Fiz também um diploma em recursos humanos, que também era a minha área, então eu trabalhava dentro dessas áreas aqui na Irlanda, então fui acumulando esse conhecimento. Tudo se conecta aí das duas histórias dos dois sócios e também, né, marido e mulher. Tudo se conectou aqui na Irlanda, eu acho isso muito bacana. E tem muita gente que pode estar aí querendo empreender e não sabe que a experiência profissional e pessoal que eles tinham antes pode ser aproveitada no novo negócio, não é isso? And this leads us to these certificates and degrees on the walls, because they actually tell the part of this journey. I never thought I would have an opportunity to go to college personally. In Croatia, where I'm from, it's extremely expensive. However, I went in this direction here and I finished business management. So I got a bachelor's degree in business management, which helps me on a day-to-day basis with some of the things that we do, especially the back end. We never stopped. It's a continuous journey. We don't intend on stopping because there is always a new thing we are working on. There's something else we are trying to implement to help
every person or business along this way. Quais os desafios que vocês enfrentam como sócios, marido e mulher? Essa é uma excelente pergunta. Na maioria das vezes, a gente tem as mesmas ideias, a gente está super conectado no que a gente quer, como que a gente vai levar o negócio, como que são as decisões, mas claro que tem algumas vezes que a gente discorda. E aí a gente tem que sentar, tem que conversar e alinhar para a gente poder tomar uma decisão conjunta como que a gente vai seguir. Às vezes tem uma discussão, é normal, mas a maioria das vezes a gente é super alinhado. E em relação à empresa em si, ao Business Emoeds, quais são os maiores desafios que vocês têm? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é em relação à mudança de legislação, que muitas vezes pode mudar de uma hora para outra, como por exemplo quando eles anunciaram a New Family Reunification Policy em 26 de novembro do ano passado e já entrou com um efeito imediato basicamente, né? Então a gente tem que ler, tem que entender, nem tudo é 100% claro na legislação, na nova política. Então você tem que fazer muita interpretação dali de como que as coisas vão funcionar, para você então se adaptar, remodelar o teu serviço para poder atender da forma adequada. Outra coisa que às vezes acontece é que nem tudo muda só pela política ou pela legislação. Às vezes o DETE ou a imigração começam a agir de forma diferente, começam a pedir mais documentação, mais informação e você novamente tem que se adaptar e mudar o teu processo para que nas próximas aplicações você previna esses pedidos de novas informações e novos documentos, né? Para que você já entregue tudo antes deles pedirem. E o que vocês consideram um mês bom e um mês ruim na vida de empreendedores que vocês são? Eu diria que o mês bom não é em relação ao quanto você faz financeiramente, mas é em relação a quantos casos que você consegue completar de sucesso com um resultado, né, esperado e com menos tempo. Então, toda vez que a gente tem uma aprovação nova, um casamento realizado, isso tudo pra gente é o mês bom. E o mês ruim é exatamente quando a gente tem nova legislação, mudança de salário mínimo para aplicação de work permit, de visto de trabalho, mudança de como que o DETE ou a imigração interpretam as coisas e pedem coisas diferentes. Isso pra gente é um mês ruim. E vocês acham que os imigrantes, que é o principal público, né, de vocês aí, os imigrantes, eles estão bem representados aqui na Irlanda? The reality is that in Ireland, immigration processes are not that complex. And doing a process is the very last step. It's just knowing this information. If we had someone supporting us in the way that we support people then, I don't know where we would be, today, because our journey would be much quicker to get where we are today. And I'm not talking about as a business, I mean as a family, as a couple. Imigração na Irlanda. Você precisa, de fato, de um consultor ou de um advogado de imigração para trabalhar no seu caso? A resposta é nem sempre. A maioria das vezes você pode fazer sozinho também. Então você pode se representar no seu processo. É aquele negócio, imigração é muito volátil, não é um processo estático. E ele muda, e conforme muda, você tem que evoluir e ir fazendo essas adaptações. E as pessoas, individualmente falando, muitas vezes eles não têm as ferramentas para acompanhar essas mudanças. Então, por isso que às vezes é interessante, né, você ter um suporte profissional. Então, as pessoas estão bem representadas? Depende, até porque elas podem se representar ou elas podem contratar um representante oficial, né, para fazer o processo. 10 anos e 8.500 processos aí que vocês fizeram. Qual o momento de maior orgulho desse período? It's every time a person comes back, maybe even after a couple of months or a couple of years, and they thank us for the way we helped them in that journey. That speaks volumes because that simply reinforces for us that what we are doing is right. We are really not cutting corners. And one thing you can never buy is credibility. You can have the best website in the world, you can have 1 million followers in social media, but unless you know personally that you do things right, there is no buying that. And this is what we stand for.
to do things right. Nós não visamos o financeiro para a gente é uma consequência do nosso trabalho, uma consequência apenas. Mas o dia que a gente simplesmente pensar só no financeiro, a gente encerra a empresa, porque não foi esse o motivo do porquê a gente começou o business, o negócio, a empresa. O motivo foi a gente ajudar, a gente dar esse suporte. Depois dessa fala aí, eu acho que tá bom da gente terminar. Então, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns pela Emo-Eds. Já são parceiros do Boulder aqui há bastante tempo e é uma empresa também que eu já utilizei, né, para o meu processo, para o meu casamento. Então, eu confio também. Galera, não esquece, né, quem quiser aí seguir a Emo-Eds, conhecer um pouco. O Instagram é Emo-Eds Visa. Começamos também a ficar bem mais ativos no LinkedIn, para também posicionar e passar informações importantes para empresas e para as pessoas que estão na plataforma também. Então, quem quiser pode seguir a gente lá no LinkedIn também. Our website is www.emweds.com, and you can also contact on WhatsApp. You don't have to talk to anyone directly. You can download all the materials from each department and get the information right under your fingertips. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história aí e dessa série de entrevista com empreendedores aqui na Irlanda, tá? Se você gostou, deixa o like e se não for inscrito aqui no Boulder, se inscreve, porque aqui a gente conta histórias de brasileiros e agora de um croata também, que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu, galera. Obrigado. Parabéns. Obrigada, Thank you very Felipe. much as well. Thanks. Tchau. Manda lá um tchau. Bye-bye.